miopia, ela é uma doença ocular que o paciente tem dificuldade de enxergar objetos ao longe, né? Então, assim, quanto mais próximo, melhor para ele. Quanto mais distante, mais difícil. Por que isso acontece? Porque o globo ocular, ele cresce de tamanho. Então, como ele é um globo ocular um pouquinho maior, o paciente forma essa imagem antes da retina, o que não dá nitidez para ele. Eu tenho miopia que eu considero de grau baixo, intermediário e de grau alto. Então, até 3 graus ali eu considero uma miopia baixa. De 3 a 5, intermediária. E acima de 5 graus eu considero alta miopia, né? Alguns livros consideram acima de 4,5, mas essa seria essa média de 1 a 3, de 3 a 5 e acima de 5. As pessoas podem nascer com miopia e as pessoas podem adquirir miopia ao longo da vida. Então, quais são as causas de miopia? O uso excessivo de tela, ele causa miopia, né? Porque você mantém o olho muito convergido ali para frente, para proximidade, isso causa um estresse nos músculos e aí isso faz com que o globo ocular aumente e cause miopia. Pacientes filhos de pais com miopia provavelmente terão miopia porque eu tenho uma causa genética importante aí. Pacientes prematuros, expostos ao oxigênio ao nascer, têm uma maior tendência a fazer a retinopatia da prematuridade e, consequentemente, desenvolver miopia. Qual é a grande vantagem e desvantagem da miopia? O paciente míope ele vê muito bem para perto. Então, a criança, o mundo dela é perto, as coisas são perto do que ela pega, né? Então, normalmente, ele vai queixar disso quando ele começa a estudar, na fase escolar, porque ele já não vai conseguir ver o quadro, entendeu? Porque ele não consegue ver o que está mais longe, o que está perto ele está vendo. Então, os pais praticamente não percebem isso. Vão perceber quando a criança começa a estudar. Então, normalmente, eles começam a vir quando começa a estudar, porque a professora diz que não está conseguindo ver o que está no quadro, o aprendizado fica mais lento em relação aos colegas, porque ele não consegue enxergar. Então, se ele não enxerga, ele não tem como aprender, né? O que a gente orienta quanto ao oftalmologista? Que as consultas sejam regularmente a partir do 1º ano. Então, a criança nasceu, ela faz o teste do olhinho, para a gente ver se tem alguma malformação, alguma alteração no fundo do olho. Com 6 meses, eu repito esse teste do olhinho. Com 1 ano, ela vem no oftalmologista e, a partir daí, anualmente, até a idade escolar, né? Detectei que tem alguma alteração de grau. Eu vou prescrever o grau desse paciente, tá bom? E ele vai acompanhar anualmente com o oftalmologista. Então, a partir dos 6 anos, ele já vai começar a usar um grau ali e a gente vai estar acompanhando esse paciente. O que a gente tem de tratamento para miopia? O uso de óculos, né, para corrigir. A cirurgia, a gente tem que fazer uma série de avaliações no paciente, porque nem todo paciente que tem miopia pode fazer cirurgia. Hoje em dia a gente tem uma lente chamada de ICL, que é uma lente que a gente coloca na câmara anterior ali, para poder dar uma clareza maior para o paciente. Mas aí eu tenho indicações, né? Da idade. Se for cirurgia refrativa, eu tenho que avaliar a idade desse paciente. O paciente tem que ter acima de 21 anos. Ele tem que ter uma boa córnea para a gente poder fazer a cirurgia, né? Porque além do comprimento ocular, eu tenho a córnea e o cristalino, que também causam alteração de miopia. E aí eu tenho também o colírio de atropina. Ela evolui com a idade, porque eu tenho parâmetro de que o globo ocular ele continua crescendo. Por que a gente sugere para as crianças que tenham brincadeiras ao ar livre? Porque dentro do olho a gente tem a dopamina. Então a dopamina ela precisa ser estimulada para ser liberada e evitar que esse globo ocular cresça, certo? Então eu preciso que as crianças brinquem pelo menos 1 hora ao ar livre ao dia. E aí a gente vê que a gente hoje em dia, crianças de apartamento, não tem exposição solar, é muito no tablet, na televisão, então isso dificulta muito. Com relação às lentes, o paciente ele pode usar o grau do óculos normal ou o grau com a lente de contato. Só que aí, mais uma vez, é uma indicação médica e ela precisa ser acompanhada porque esse paciente tem condições de usar essa lente de contato. Todo mundo tem que ir 1 vez ao ano ao oftalmologista. Não necessariamente vai mudar o grau, não necessariamente eu vou prescrever um óculos, mas para saber como é que está a saúde ocular, né? Porque eu preciso ter uma boa visão para poder ver o mundo.